Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Nina. A maioria das pessoas me conhece da página que chama Auxílio no Parto, onde nos últimos 5 anos nós nos prontificamos a auxiliar mulheres nessa fase de preparação para casamento, gestação, parto, primeiros anos. E assim como sim, tinha mais de um microfone porque eu tava aceitando as pessoas numa tela e falando em outra. Aí deu uns probleminhas. Mas agora o áudio tá bom? O vídeo tá bom? Perfeito. Qualquer coisa vocês me interrompam. Então, nessa página Auxílio do Parto, nós dávamos suporte, né, para as mulheres nessa fase, nessas famílias. Porém, fomos mais além, começamos a dar suporte às mulheres casadas. E agora, eu e elas, né, cada uma da sua forma, estamos dando um passo maior ainda, que é dar o suporte às famílias na educação dos filhos. Cada uma à sua maneira, né, cada um no seu lugar. E eu sou a Nina, eu tenho 27 anos, em breve completo 28. Eu conheci o homeschooling há 5 anos, antes do meu filho nascer, na verdade, antes mesmo de eu casar. Inclusive, essa foi uma condição para o meu marido para que nós casássemos, porque eu tinha uma educação muito, muito ruim. Eu estudei escola pública minha vida inteira. Eu tive uma educação muito ruim. E até hoje eu luto constantemente com as deficiências da minha educação. Então, na minha cabeça, naquele momento, eu não teria outra forma de dar para o meu filho uma educação que não fosse por minhas próprias mãos, né? Então, eu falei com ele, olha, se casar comigo tem 3 condições. A primeira é que nossos filhos vão ser educados em casa. A segunda é que, né, eu quero me dedicar à casa, à nossa família e tudo mais, e não trabalhar fora. E a terceira é que eu não acredito em divórcio. Então, se casar comigo, o divórcio não é uma opção. Hoje, claro, né, eu amadureci um pouco mais essas ideias. Não contrario elas, mas eu entendo também que a educação é uma coisa muito mais ampla. Então, eu fiquei me perguntando, né, como que eu educo uma criança? Como que eu ensino? Quanto tempo eu ensino? O que eu faço? Quando faço? Quem eu chamo? Que hora que eu chamo? Que hora? Com qual material? E eu passei esses últimos 3 anos, os primeiros 3 anos quase enlouquecendo com todas essas informações. E ano passado, tem mais ou menos quase 2 anos, me chamaram para prestar um serviço para um instituto que chama Instituto Hugo de São Vitor. A princípio seria um servicinho simples, eu fiz, entreguei, achei que seria só aquilo mesmo. Eu sou designer, tenho 3 filhos, né? O meu mais velho vai fazer 5 agora, o do meio vai fazer 3 em breve, e a pequenininha fez 1 ano. Eles me pediram serviço, como era um simples que eu conseguia conciliar com as coisas, eu fiz. Aí me pediram mais. Aí eles me pediram mais. O Instituto de São Vitor é um instituto cuja função é difundir o que nós chamamos de artes liberais. E depois eu explico isso. E assim, era muito engraçado, porque eles me pediam as coisas, eu demorava a executar, não por causa da minha capacidade técnica como designer, mas porque eu não entendia nada do que eles pediam. É o Cassiodoro, é o Cícero, é o Boécio, não, tem que colocar aí mais do Boécio. Eu falei assim, meu Deus, quem que é o Boécio? Quem que é Cícero? E quando eles me pediam qualquer alteração, tipo assim, coloque mais do fulano tal, era um parto, porque mesmo eu pesquisando no Google, eu não achava quem era, então foi muito difícil. Mas com muita paciência dos professores do instituto, né? E ali na repetição, depois nós demos um passo além, eu comecei a auxiliar a não escrever no primeiro momento, mas compilar alguns conteúdos para o instituto. Por exemplo, pegar o material antigo do instituto, né, ver o que ainda poderíamos aproveitar para os novos alunos, novos membros e tudo mais. Alunos que eu falo os seguidores da página, que não deixam de ser os alunos. E com isso, foi muito engraçado, porque foi como se as escamas começassem a cair dos meus olhos. E foi uma providência, certamente. As escamas começaram a cair dos meus olhos, porque todas aquelas perguntas que me pesaram nos últimos anos começaram a ser clareadas. E eu pude não apenas dar uma resposta para a educação dos meus filhos, né, que está basicamente começando agora, como a minha própria educação. E assim, eu não cheguei ainda nesse ponto que desejável.
Eu não cheguei ainda nesse ponto que seria desejável para a educação de uma pessoa satisfatória. Eu sinto que eu estou na caminhada ainda. Porém, em uma caminhada de 100 mil quilômetros, eu andei 500 metros, talvez quem ainda tenha andado 10 metros, 50, eu possa auxiliar. Então, é isso. Então, falando da educação dos filhos propriamente dito, eu imagino que todos vocês que estão aqui preocupados com isso, né? Como que eu educo um filho? Então, eu tenho feito muita analogia com barco, né? A nossa vida com barco. Não sei porquê, surgiu naturalmente. Mas, quando você quer fazer uma viagem, um exemplo, uma analogia. Vamos falar muito de analogia. Quando você quer fazer uma viagem, qual a primeira coisa que você faz? Você compra a passagem? Não. Você reserva o hotel? Não. Você faz as malas? Não. Quando você quer fazer uma viagem, a primeira coisa que você faz é decidir o destino, não é? Eu quero viajar, né? Tá, mas para onde que eu vou? Então você decide o destino. E com a educação é semelhante, né? Eu quero educar o meu filho, tá, mas aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar isso? Você precisa saber onde você quer chegar, para você saber qual caminho ir. Então, o que você quer pro seu filho? Você quer que ele se torne um bom médico? Talvez. Quer que se torne um bom engenheiro? Seria bom. Um bom advogado? Né? Um homem bom, um bom cidadão, que cumpre os deveres, os direitos conforme a lei? Bom também. Mas mais do que isso, eu entendo que todos estão aqui, estão rezando o texto conosco, são católicos, né? Ou algum, ao menos, cristão. Então, o que eu quero? Não, eu quero que meu filho se torne um santo. Ótimo, ótimo. Mas, como que eu vou dizer? Nós, pais, não tornamos os filhos santos, exceto por uma licença poética, né? O que torna os filhos santos nós, pais, não tornamos os filhos santos. O que torna os filhos santos é, antes de mais nada, a graça e a misericórdia de Deus e o sim dado pela própria pessoa, né? Ninguém é santo contra a sua vontade. A gente costuma falar que Santa Mônica é a razão da santidade de Santo Agostinho. Claro, a gente não... As lágrimas de Santa Mônica, a oração de Santa Mônica, teve um peso enorme na conversão de Santo Agostinho. Mas o ponto principal foi a liberdade de Santo Agostinho de dizer sim a Deus. Então, obviamente, eu não estou desmerecendo Santa Mônica, ao contrário, né? Fazer um homem feito ainda, ser capaz de auxiliar um homem, dar um sim a Deus, é uma tarefa hercúlea, ela é minha padroeira. Então, mas o que Santa Mônica fez? Ela criou Santo Agostinho para ser livre. Liberdade, essa é a palavra. Porque então quer dizer que ele poderia escolher o mal? Claro, todos nós podemos escolher o mal. Isso está no nosso... É fruto da nossa liberdade. O próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, nos permite que escolhamos o mal. É fruto da nossa liberdade. Porém, Santa Mônica conduziu Santo Agostinho no desenvolvimento intelectual, moral e espiritual, para que ele tivesse condições de, em algum momento, escolher, dar o sim. Né? Ele demorou um pouco, mas ele deu esse sim a Deus. Então eu acredito que esse é o ponto da educação cristã, a liberdade. Precisamos criar os filhos para a liberdade. E essa concepção não é nova, ao contrário, ela tem mais de 2.500 anos. E essa educação, ela era muito comum, essa visão de educação era muito comum na Grécia Antiga. A Grécia Antiga tinha um modelo de educação que é um exemplo até hoje pra gente. De certa forma, né, com as devidas proporções. Tanto é que hoje, na questão de artes, matemática, filosofia, a gente bebe até hoje dessa fonte. Né? A gente vai estudar filosofia, os filósofos gregos. Matemática você encontra Pitágoras. Artes você também encontra na Grécia Antiga. Então, que educação é essa que está dando frutos até hoje? Eles tinham uma visão de criação que criavam aquelas pessoas para a liberdade. Mas antes disso, a gente vai entender um conceito muito simples. Vou colocar aqui, ó.
explicação já foi dada para quem participa do nosso grupo de segunda a sexta, né? Então vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Existe uma palavra que é chamada ócio. Ócio. Guarde bem essa palavra, ócio. E a gente associa ócio com pessoa que não tá fazendo nada. Tá, dá pra ver? O vídeo tá bacana? Tá, se por acaso ficar ruim, você... Não tá dando pra ver? Tá. Aqui tá no final do vídeo, né? Beleza. Se ficar ruim, vocês me avisem, por favor. Porque eu tô com 3 telas ligadas, daí é capaz que alguma dê um problema em algum momento. Ócio, guarda essa palavra. Ócio, a gente associa a palavra ócio com quem não está fazendo nada. Mas não é isso. Ao contrário. Talvez essa palavra pode ser até não está fazendo nada para uma pessoa que associa o desenvolvimento interno, intelectual, espiritual e moral com nada. Se ficar muito difícil entender, vocês me interrompam, por favor. Aristóteles dizia o seguinte: o primeiro princípio de toda ação é o ócio. Ambos, a ação e o ócio, são necessários, mas o ócio é melhor que a ocupação e é o fim em razão do qual ele existe. Aqui Aristóteles está falando a importância do ócio. A gente cresceu ouvindo falando achando que o ócio era o sinônimo de inércia, né? Talvez para aqueles que têm uma visão utilitarista da vida humana, do próprio ser humano, talvez seja. Mas se você vai na origem da palavra ócio, a palavra ócio vem do latim ótium, né? Ócium. Karina tá aqui, por favor, me corrija meu latim, fica à vontade. Ócio, que é a tradução do grego escolé, ou seja, escola. A palavra ócio vem da... A palavra ócio vem... Oi? Só que questão, porque eu fiquei com uma dúvida nesse conceito que você deu agora, que pelo que eu entendi, o ócio seria um fim em si mesmo, é isso? Você fala da citação de Aristóteles. Isso, o ócio é o fim em si mesmo, e vocês vão entender. Vou fazer o seguinte, eu vou falar essa parte sobre o ócio, aí eu vou abrir pra gente conversar um pouquinho antes de seguir pra segunda parte. Certo. Tá? Aí se ficar alguma coisa... Então, o ócio vem do grego escolé, que é a raiz da palavra escola. Então, essa era a escola grega. E o que os gregos faziam na escola? Ócio. Só que o que era o ócio? Era ler, debater, estudar poesia, conversar, meditar, os cantos, cantar, né? É só cantar, naturalmente. Esse era o ócio, né? E com o cristianismo, nós pegamos esse ócio e acrescentamos a oração, né? A adoração, a contemplação do nosso Senhor. Então, este era o ócio. Então, nós podemos dizer, sim, que eu não consegui ver quem falou, que o ócio é um fim em si mesmo. Por exemplo, o estudo, você está estudando, eu quero estudar para ser engenheiro, vou estudar, vai ter uma aplicação prática? Vai ter, sim. Porém, o estudo, aquele conhecimento, é um fim em si mesmo. E já aí, este é o ócio. Porém, nós temos o contrário, que é o negócio. Nec, advérbio de negação, e o ótimo, né? Que o ócio é a negação do ócio. Não é negócio, não é só transações comerciais, não é, né? Pode ser um negócio também. Mas o negócio é aquilo que tem uma finalidade prática diretamente. Por exemplo, se eu estou limpando a casa, este é um negócio. Se eu estou construindo alguma coisa, um prédio, este é um negócio. Porém, isso. Então, quem bem sintetizou isso foi São Bento, com seu lema Ora et labora, né? Reza e trabalha. Ócio o negócio. Então, na prática, o lema dos beneditinos era rezem e trabalhem, ora e labora, ócio et negócio. E os monges, eles viviam lá no trabalho, na oração, na meditação, mas eles também iam para a vida prática, que era a cópia de livros, que era o próprio cultivo de plantas, que era muito comum nos beneditinos. Então, e a gente não pode desmerecer o ócio.
Inclusive, o que nós estamos fazendo neste exato momento é ócio. Vamos ter aqui uma hora, vamos ter aqui mais ou menos mais meia hora de ócio, né? E o ócio que dá o sustento para a vida prática. É o estudo do engenheiro que vai auxiliá-lo a construir o prédio. É o estudo de um médico que vai auxiliar numa cirurgia. É o nosso estudo, o nosso aprofundamento, a nossa meditação, o nosso embasamento que vai nos auxiliar no nosso negócio de educar os filhos. Então, o ócio é muito importante. É o ócio que sustenta a vida prática. É o hora que sustenta o labora. O labora, né? É o hora. E é a vida contemplativa que dá o sustento à vida ativa. Então, sobre isso, alguém tem alguma dúvida? É isso. A Simone falou que o ócio alimenta as capacidades intelectuais e dá, né, como fala? Suporte à vida ativa. Eu não consegui ver a mensagem, ler direitinho não, porque foi rápido. Sim, mas por exemplo, uma pessoa que tá... assim, sempre é o ócio que dá o sustento no negócio. Mas, por exemplo, quanto mais rude é a sua atividade, menos ócio você precisa. Por exemplo, para varrer um chão, você vai precisar de menos embasamento intelectual do que você teria para, por exemplo, construir um prédio, né? É um pouco diferente. Então, as pessoas estão falando aqui que não tiveram dúvidas, certo? Então, eu vou passar para a segunda parte. Hoje, quando a gente se põe a educar um filho, a gente precisa perguntar primeiro o que é educação. Educação, Karina, por favor, me corrija o latim, que Karina aqui conosco, vem do docere, né? Ex docere, ex ducare, né? O educar para fora, é colocar o conhecimento e colocar para fora. E por isso que quando alguém me pergunta se há uma diferença entre educação e educação clássica, eu acredito que não. Por quê? Porque o que eu vejo acontecendo, e com muita tristeza, infelizmente, em muitas escolas públicas, é muito difícil considerar isso educação. Porque como que eu considero educação, eu ver uma criança, um jovem, né, de 16, 17 anos, que passa o dia inteiro no celular, mas é incapaz de, às vezes, preencher um formulário para um emprego, né? Eu tive essa experiência. Eu tive uma experiência, eu tenho um CNPJ, eu já tive uma empresa. E uma pessoa virou pra mim e falou assim, olha, meu marido, meu namorado, né, 2 jovens, ele precisou cumprir uma medida socioeducativa em uma empresa. Aí eu liguei pra pessoa pra saber como eu poderia ajudar. Ela falou assim, e eu falei, o que você precisa? Ela falou, trabalho. Eu, trabalho. Pra quem? Pro meu namorado. A pessoa não conseguia sair da primeira palavra. E a pessoa já tinha concluído o ensino médio, né? E infelizmente esse é o padrão de educação. Então o homeschooling, e graças a Deus muitas escolas estão surgindo nos últimos anos, vem para tentar dar uma resposta para essa realidade. E não é só, infelizmente, nossa escola pública não. A gente conhece muitas pessoas que vinham de escola privada com dificuldades bem semelhantes, que muitas vezes não conseguem compreender um texto. Então é isso. Bom, então agora eu vou falar um pouco do que era a educação grega, que até hoje nós colhemos frutos, e por que ela é importante para nós hoje. A educação grega, cujo sucesso é inegável, e como eu já disse, a gente colhe fruto até hoje, né? Ela é comprovada pela criatividade em todos os campos das artes, da filosofia, até da política. E eles tinham um sistema de educação, um tipo de educação muito simples. O que fazia as crianças e os jovens qual era a preocupação na educação grega? A gente não precisa inventar a roda, né? A gente pode olhar para trás e ver, não, onde a educação começou a dar errado? Onde ela deu certo e quando ela começou a dar errado? Então, beleza, agora vamos falar de onde ela deu certo. Ela deu certo na Grécia Antiga. O que faziam os jovens e as crianças na Grécia Antiga? Eles tinham uma formação muito específica para política, magistratura e educação. Eles focavam no treinamento literário e artístico. Como eu disse, o que eles faziam? Eles cantavam, eles faziam ginástica,
Ótimo, Iva, vou indicar sim. Depois que eu concluir essa fala aqui, eu vou dar uma olhadinha nas últimas mensagens para ver se eu perdi alguma coisa. Após a instrução moral básica dada pela educação doméstica, ou seja, a própria família, praticamente o que só ensinava as crianças, tão logo elas estivessem alfabetizadas, era ler, decorar obras de grandes poetas, participar de encenações teatrais, dançar, cantar e fazer ginástica, né? O resto era aprendido por si só ou pessoas específicas buscavam professores. Essa era basicamente a educação que era dada até o correspondente de hoje, 12 anos. Vou ler uma citação de Platão, onde ele descreve de uma forma muito bela essa educação que era dada na Grécia Antiga. Quando os alunos aprendem a ler e começam a compreender o que está escrito, tal como fazia com os sons, dão-lhes em seus banquinhos as obras de bons poetas épicos. Faziam antes com sons, dão-lhes que são obrigados a decorar, obras cheias de preceitos morais, com muita narrativa, louvor, glória a homens ilustres dos passados, para que os meninos venham inventar a emulação e se esforcem para parecer com eles. Depois de haverem aprendido a tocar cítara, fazem-nos estudar citações de outros grandes poetas líricos, a que dão acompanhamento de lira, trabalhando deste modo para que a alma dos meninos se aproprie dos ritmos e da harmonia, a fim de que fiquem mais brandos e porque, mais ritmados e harmônicos, se tornem igualmente aptos tanto para a palavra quanto para a ação. Pois, em todo o seu discurso, a vida do homem necessita de carência e harmonia. Em seguida, os pais entregam-nos ao professor de ginástica para que fique o corpo em condições de servir ao espírito virtuoso. Tá vendo? Eles estão falando aqui que a ginástica, né, a atividade física, não apenas para a guerra, formar jovens para a guerra, é para servir ao espírito virtuoso. Sem vierem ser forçados, por fraqueza de constituição, a revelar covardia. Aí que ele fala, e também tanto na guerra quanto em situações semelhantes, que treine o corpo para treinar o espírito para que eles não demonstrem covardia. E aqui, agora ele fala um pouco mais da educação dos jovens. Os jovens de famílias próprias receberam também, desta vez gratuitamente, a educação complementar, tomando parte de um coro trágico ou lírico, por ocasião das festas culturais e locais. Essas demonstrações eram com frequência a primeira representação de uma peça de teatro ou de uma poesia lírica de um autor. Então, basicamente, ele está falando aqui que a educação infantil era isso, né? O canto, a poesia, a formação, a alfabetização da criança, né? A compreensão mínima dos números. E por que eu estou citando esse exemplo? Porque a gente está indo num caminho oposto. A gente pega uma criancinha de 3 anos e nós queremos ensinar para ela. Queremos ensinar para a criança lá. A gente pega uma atividade de uma criança de 5, 6 anos da escola, aí você fala lá, dê sua opinião sobre isso. E como que você vai dar sua opinião sobre algo, e vale para a criança e vale para o adulto, se você não teve uma base para isso antes? E a base não é só aquele pequeno texto lido ali atrás. A base para a educação é todo um fomento do arcabouço moral, intelectual e espiritual da criança. É por isso que quando alguém pergunta, o que eu ensino de história para o meu filho? O que eu ensino de geografia? O que eu ensino de ciências para o meu filho? É muito difícil responder porque essas coisas não são necessárias para uma criança. Aquilo que ela vai ser aprendido ali vai ser pouco absorvido. Por exemplo, você fala para uma criança ou para um jovem de 10 anos, vai lá contar a história da Revolução Francesa, onde padres, todo mundo que se opunha àquele modelo de revolução foi mandado para a guilhotina. Você apresentou para ela ali um fato. E diante daquele fato, ela vai ter que fazer um juízo moral. Então, como uma criança vai fazer um juízo moral diante de um fato se ela não tem uma base moral? Vocês conseguem compreender isso? Tá claro? Então a gente olha para uma criança e é muito triste porque você pega lá um caderninho de um menino de 6 anos, 7, que nem foi alfabetizado ainda e pedindo opinião. Nós não temos que pedir opinião de criança.
E veja bem, olha só, quem me conhece sabe que eu sou firme em algumas coisas e muito mole com outra. E quando eu falo que a gente não precisa dar opinião de criança, é porque ela não tem como dar opinião. Você vai virar para uma criança e falar assim, meu filho, você quer uma dieta equilibrada em verduras, carne, comida fresca, todos os dias, 4, 5 refeições equilibrando frutas e verduras, ou você quer comer uma barra de chocolate? Ele quer uma barra de chocolate. Alguns poucos vão querer a verdura. E qual que é melhor para ele? Vai ser a dieta balanceada. Então quer dizer que eu nunca vou dar uma verdura pro meu filho? Eu nunca vou dar um chocolate pro meu filho? Não, a gente dá. A gente dá a verdura, o chocolate pra uma criança que a gente sabe que tá comendo bem. Uma criança tá comendo bem, você tira, você exclui. Da mesma forma você fala com a criança, ô meu filho, vem cá ler a Bíblia. Vem cá ler a Bíblia comigo. O que você prefere? Sentar comigo aqui e fazer um momento de oração? Ou ficar 6 horas direto na televisão? Ele vai querer ficar 6 horas direto na televisão. Porque nós temos uma inclinação natural para os vícios. Então, a gente não tem que pedir a opinião da criança nesse sentido, né? A gente não tem que pedir a opinião para a criança sobre fatos, é porque ela não tem condições ainda. E o mesmo vale para uma pessoa que ainda não se educou. Se a pessoa ainda não se educou, ela não tem capacidade de opinar sobre essas coisas. Então, quer dizer que eu nunca tenho que ensinar ciências para meu filho? História? Não, precisa. Mas não precisa ser um ensino sistemático. O que você pode fazer? A criança, ela não precisa aprender a ciência propriamente dita. Ela precisa amar a ciência. Ela precisa amar o conhecimento. Ela precisa amar a história. E como nós fazemos isso? Você pega uma personalidade, uma pessoa admirável, e apresenta para ela. Não precisa ser um ensino sistemático. Você pode imprimir uma fotinha e falar, olha meu filho. É muito difícil, né? Você pega uma fotinha ali da criança, de uma personalidade, e fala, olha meu filho, essa pessoa aqui foi um grande herói, foi um grande santo, ele fez isso, isso e isso, entendeu? Você não precisa assinar um questionário, assinar ali as 10 coisas que fulano fez na juventude. Não é necessário. E com isso eu não desmereço as apostilas, né? Tem muita apostila boa, tem apostila necessária, e vamos precisar delas em alguns momentos. Porém, a coisa pode ser mais simples. Inclusive, e tanto é que mas a educação não é feita em cima de apostila. A prova disso, que eu tenho certeza, que todo mundo que está aqui tem infinitas apostilas baixadas no celular, tem infinitas apostilas baixadas no computador, mas muitos ainda não sabem como educar os filhos. Porque a educação vai além disso, vai além da apostila, né? E quando a gente não sabe o que quer, qual tipo de educação quer, aonde nós queremos chegar, podemos baixar sem apostila. Elas não vão nos ajudar como nós precisamos ser ajudados. Então, sobre a educação na Grécia Antiga e como ela hoje é um exemplo pra gente e o que nós podemos absorver dela, ficou claro? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Para mim, a gente passar para o segundo passo. O que as crianças precisam saber, né? Agora, mais de uma forma mais objetiva. Correto? Eu vou só terminar de ler um finalzinho aqui que Platão fala, que ele fala um pouco assim da educação do jovem. É um trechinho bem curto. Deixa eu ver aqui. Eu perdi. É que eu perdi o trecho, mas eu lembro de cabeça. Ele fala só que depois que a criança tinha toda essa educação literária, poética, né, mesma coisa, musical, a criança era preparada para a cidadania. E eu volto naquilo que eu falei. Eu posso disponibilizar sim, Paola, mas eu vou falar disso também no final. A parte do latim. Qual parte? A do ócio do negócio? Deixa eu ver aqui o que a pessoa fala. Se quiser ligar o microfone e me perguntar também, porque aí eu perdi a mensagem, porque eu tô no celular. Ex do Serê. Isso. A Sabrina colocou aí pra gente. Ótimo. Que depois que a criança tinha toda essa preparação moral, intelectual e espiritual, no sentido de eles não tinham nossa visão de espiritual, né? Mas fortalecendo o espírito, aí que a criança era preparada para ser um cidadão, aprender lei, aprender a percepção social que eles tinham e tudo mais. É o que eu volto. E hoje você encontra essas coisas que eles só ensinavam jovens em caderno de criança de 7, 8 anos, né? Pedindo criança de 7, 8 anos para fazer críticas sociais.
né? E na Grécia Antiga, eles não estavam nem pedindo críticas sociais, eles estavam preparando para quando assumissem um posto, pudessem fazer algo do tipo. Agora nós vamos passar para uma terceira parte, que é os 3 livros que nós precisamos ler, aprender a ler ao longo da vida. Ok? Podemos passar para essa fase? Tá dando para absorver tudo? Talvez fique um pouco complexo hoje, mas a gente vai ter durante a semana a gente vai conversando virtualmente e, né, alinhando, podando o que ficou para fora. Eu perdi meu trecho. Nós, uma coisa fundamental é a... Eu perdi de novo, vou ter que ler tudo depois as mensagens. Uma coisa fundamental na educação infantil, na educação de forma geral. Eu tô falando de educação de forma geral, por quê? Porque a educação é uma tradição. A educação clássica, aquilo que chamam de clássica, é basicamente você pegar tudo aquilo que foi de melhor, né? Aquilo que mais se aproxima. A gente costuma usar 3 palavras muito bonitas, né? Para algumas pessoas tá até batido. Tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro, nós costumamos pegar essas 3 coisas, tudo que aproxima disso e oferecer, né? Tanto para nossa educação como a educação infantil. É isso que nós chamamos de educação clássica. Pegar aquilo de melhor, aquilo que mais respeita o ser humano integralmente, no seu sentido espiritual, intelectual, moral, físico, e oferecer para ele. E por isso que eu tenho uma dificuldade muito grande de falar que existe diferença entre educação e educação clássica. Na minha cabeça, toda educação de fato é uma educação clássica. E é você pegar o que é melhor disso e oferecer para uma criança. Ajudar ela a chegar na sua máxima potência como indivíduo. E isso que eu acredito. E por isso, quando eu falo de adulto, a educação é uma tradição, né? A gente passa para ela. Então, se eu não tenho educação, se eu não fui educada, como que eu passo? E com isso, não precisa se desesperar. Primeiro, não precisa desesperar, porque eu quero que estejamos juntos nas próximas semanas. E não precisa esperar, porque às vezes a compreensão inicial é muita coisa para absorver, mas a gente consegue ao longo do tempo. E não precisa esperar, porque ninguém precisa ser um doutor para ensinar um filho. Porque se fosse assim, ninguém seria pai, né? Deus confiou as crianças a nós, porque ele sabia que nós teríamos a capacidade de fazer o melhor pelaquela criança. E a visão católica cristã é que a gente só delega terceiros na educação dos filhos, né? O princípio de subsidiariedade. Nós delegamos a terceiros aquilo que nós não somos capazes de fazer. Então, no sentido da educação infantil, Deus nos deu e não nos jogou sozinhos no mundo. Nos fez entrar numa comunidade, em famílias. Hoje a gente tem uma grande comunidade virtual onde cada um pode se ajudar. Então, você não precisa ser um grande mestre, um grande doutor para educar um filho. Mas você precisa ter um interesse sincero por ele. E isso falta no interesse sincero por ele. Mas esse é um assunto que vamos falar do interesse sincero pela criança, ou alguns falam de educar no assombro, outros falam de maravilhamento, e vamos falar disso semana que vem. Então, agora eu vou falar dos 3 livros que nós precisamos aprender a ler ao longo da vida. E agora eu gostaria de pedir um favorzinho para o pessoal do nosso grupo Ora et Labora, nosso grupo de educação semanal, para me mandar o texto que eu escrevi que eu mandei para eles na sexta. Se puder me mandar no meu perfil individual do Telegram, só porque tinha uma anotação lá que eu não consegui pegar ainda. Se me puderem fazer essa gentileza, para que eu não perca tempo. Então, como eu falei, a educação cristã é uma grande analogia, porque nós não conhecemos pessoalmente a Cristo. Claro, nós temos Cristo na Eucaristia, na Santa Hóstia, né? O corpo e o sangue do nosso Senhor, encontramos com ele semanalmente. Porém, a gente não tem encontro pessoal cara a cara com Cristo, exceto por analogia, exceto por uma licença poética. Então, a revelação se encerrou há 2000 anos atrás com a morte do último apóstolo, né? Ou 1990 e 50 anos atrás.
Então, a gente não tem esse contato direto, nós não temos. O que nós temos? Nós temos uma herança, uma tradição que nos leva a compreender a Cristo. E muitas vezes por analogia. O próprio Cristo, ele usou muitas analogias no longo da sua caminhada. Então, por analogia, existem 3 livros que nós precisamos aprender a ler ao longo da vida. Basicamente 3. E agora eu já estou indo para a Idade Média, que essa era uma compreensão da educação na Idade Média. Era preciso 3 livros para ler, aprender a ler 3 livros. E esses 3 livros que nós precisamos ensinar para nós e para os nossos filhos. O primeiro livro é o livro do... o livro que nós falamos, o livro estrito sensu, né? O livro propriamente dito, nós precisamos ler, né? Quando a criança nasce, normalmente o que é a primeira coisa que ela faz? Ela se comunica. Às vezes ela se comunica antes mesmo da primeira respiração. E se comunica como? Às vezes é um choro, às vezes é um olhar para a mãe, às vezes é procurando um porto seguro ali, se alinhando ao seio da mãe. Então a primeira coisa que a criança faz quando nasce é se comunicar. E essa é uma necessidade da criança, do ser humano, para o resto da vida, se comunicar. E cabe a nós, pais, nos comunicar bem e auxiliar que a criança se comunique bem. Então, esse é o primeiro livro, analogicamente falando, que nós precisamos aprender a ler, né? E nós podemos chamar do livro da linguagem. Esse livro da linguagem, ele contempla 3 matérias, que eram uma das matérias básicas na educação, herdada desde os gregos, mastigada até chegar numa forma assim, mais perfeita na Idade Média. O que nós precisamos a gramática, a retórica e a dialética. A gramática, né, gramar, né, mais uma vez a Karina está aqui ainda, ela me auxilia na pronúncia do latim que está em aperfeiçoamento. A gramática, gramar, a letra, né, a escrita, nós podemos chamar da arte do uso adequado das letras. Portanto, a arte de falar bem, entender bem o que é dito, também escrever bem e ler o que é escrito. A arte de usar a palavra falada para ler, escrever, falar e ouvir, compreendendo e sendo compreendido com perfeição, independente do tempo e do espaço. A interpretação é a base da gramática, sendo essa a arte da exegese. Em suma, a gramática nos ensina a ler e compreender o que se lê. E nós temos infinitos exemplos na rede social. Você vê isso dia após dia e você perde até a alegria de conversar com algumas pessoas, porque as pessoas não entendem aquilo que ela lê, né? Às vezes você diz assim, eu vou dar um exemplo, não, esse exemplo é muito polêmico. Eu vou dar um exemplo assim, eu amamentei meu filho, que também é muito polêmico. Mas assim, eu amamentei meu filho, eu sou muito feliz por ter conseguido amamentar meu filho. Aí que a pessoa diz, então quer você dizer que as pessoas que não amamentaram são menos mãe? Não, eu só quero dizer que eu tô feliz por ter amamentado meu filho. Foi difícil, foi um desafio pra mim, né? Você fala, não, graças a Deus eu tô conseguindo educar meu filho. Graças a Deus eu tô conseguindo ser uma dona de casa. Então você quer dizer que as mulheres que trabalham fora são menos mãe? Que elas são seres incompletos? Que elas não são boas católicas? Não, eu só tô falando que eu tô em casa feliz por eu poder educar meu filho. Então, as pessoas não estão compreendendo mais o que lê. E, infelizmente, quem pôde assistir o Brasil Paralelo, né, vê que pode entender a dimensão desse problema. E cabe a nós, desde a mais terna infância, auxiliar a criança nessa compreensão. E eu vou te falar um pouquinho mais depois. Nesse livro da linguagem, esse livro estrito sensu, tem mais uma matéria. São 3. Eu vou falar, Ivo. A retórica. Quando falamos retórica, logo pensamos em persuasão, em convencer o outro, e alguns atores que definem retórica dentro de um determinado limite. Porém, ela é bem mais que isso. É a arte de discursar bem, de falar bem. Faz parte da retórica o conjunto de princípios aplicáveis em um determinado contexto. Estuda o que inspira, o que é útil e aplicado num contexto específico. Esse é o segundo livro, né? A arte de falar bem, a arte de se expressar bem. A dialética. A ciência em questão é a arte de expor, de dissertar, de depurar, de distinguir os significados, para que o entendimento entre as pessoas seja dado de forma mais exata e rigorosa.
Então é a arte da demonstração, de falar, de escrever sobre um assunto de forma rigorosa. Seria a arte de teorizar. É uma desses três artes é a mais científica. A gramática dá ênfase à palavra escrita e seu aprendizado e domínio. A retórica, a palavra falada, a transmissão do assunto, e a dialética, a palavra pensada, a organização mental. Há um certo debate, mas todos debates proveitosos, sobre quando ensinar esse primeiro livro da linguagem para uma criança. Né? O Instituto, no qual eu estou mais alinhada, vamos dizer assim, eles defendem que começa aos 11 anos, o ensino sistemático disso. Mas é claro, você não espera 12 anos para ensinar uma criança um conceito básico de gramática. Eu falo do ensino sistemático, porque a partir do momento que aquela criança nasce, você já está ensinando ela esse livro da linguagem, esse primeiro livro. Conversando, lendo poesia. Não desmereçam isso, não desmereçam a leitura, não desmereçam a poesia. Essa foi a base da educação de 2.500 anos. A educação começou a dar errada, não foi por causa disso, foi pela falta disso, junto com a falta de princípios morais, junto com a falta da família, né? Tô falando assim, da formação intelectual. Não desmereçam isso, ao contrário, leiam para as crianças, leiam poesia, façam elas decorar, leiam o livro. Ah, mas meu filho quer sempre o mesmo livro. É isso mesmo, tá certo, ele quer o certo. É a gente que tá errado, querer o mesmo livro, a criança vai assimilando aquilo e leiam livros bons, né? E comunique-se bem com seus filhos, tenha um interesse sincero. Vou dar um exemplo. Eu tava num lugar e tinha uma criancinha ali nos 2 anos. O pai tava com um objeto, né? Um objeto que não era perigoso nem nada. Era um objeto com uma atividade específica para ele. E a criança pegou. E ela perguntou, o que é isso? O que o pai respondeu? Tira a mão que é meu. A criança não perguntou de quem era. Ela sabia de quem era. A criança, ela queria saber o que era aquilo. Então, você pode virar pro seu filho, por exemplo, e falar assim, olha, meu filho, isso daqui é uma xícara. Nós usamos para tomar café. Ela é boa porque ela não esquenta muito. Ela é útil, né? E nós precisamos ser cuidadosos. Você ainda não pode segurar isso, porque ela é de louça, porcelana e pode quebrar. Porém, você pode saber o que é. Quer segurar enquanto eu supervisiono? Ok. Isso é um interesse sincero pelas crianças, né? É difícil? Eu tenho 3 filhos, eles perguntam o que é o dia inteiro. Mas o engraçado é que quando você se disponibiliza para responder com sinceridade, com atenção e com interesse sincero pelaquela criança, as perguntas diminuem. Inclusive, pelo fato de eu disponibilizar um tempo, às vezes eu estou no computador trabalhando, e eu tenho 3 filhos, então vocês imaginam, para me sentar no computador, eu pari os 3 e é um novo parto toda vez que eu preciso trabalhar. Não é uma coisa simples, né? Então, assim, é muito difícil. Aí meu filho me chama e fala, mãe, vem ver um bicho que tem no quintal. Aí diante disso eu tenho 2 opções, ou eu vou lá ver ou não. Mas graças ao bom Deus, é mais misericórdia do que mérito, eu vou ver, eu vou lá ver. Abaixo, olho, se ele não conhece eu vou lá procurar o nome do bicho. É claro que nós somos seres humanos, eu tenho outras tarefas, né? Então eu não posso sempre. Mas o bacana é que a partir do momento que eles sabem que eu tenho interesse sincero, eles sabem que a maioria das vezes eu encerro atividade desde que eu possa encerrar para ir lá ver eles, eu tenho também a liberdade de falar, olha meu filho, tá vendo? Agora a sua mãe está ocupada, então pelas próximas meia hora eu vou ficar aqui e você não vai me chamar. E eles ficam ali me rodeando, me olhando, mas não me chamam. Porque eles sabem que fora daquele momento eu tenho toda uma disponibilidade para eles, mas naquele momento eles não me chamam. Engraçado que um corrige o outro. Quando um vê se aproximando, deixa a mamãe, ela tá trabalhando. Isso é de interesse sincero pela criança. Então, é aí que a gente desenvolve a linguagem. E para daqui a alguns momentos, né? Quando chegar... É claro que vai ali dando 8 anos e tudo mais, você vai desenvolvendo os conceitos simples para as crianças, né? De gramática, da retórica, auxiliando ela a falar bem e tudo mais, para que ela tenha, em algum momento, um estudo sistemático disso. Agora nós vamos para o segundo livro. Isso, tratar a criança como ser humano, né? Tem gente, um professor fala comigo que a gente não fica se justificando, mas tem uma diferença em ficar se justificando para uma criança, né? É diferente se justificar do que explicar algo para ela. Você explica sim, justifica não. Mãe, eu não quero escovar o dente.
Meu filho, você precisa escovar os dentes, porque senão vai dar cárie nos seus dentes, vou ter que te levar no dentista e vai dar um grande prejuízo para todos nós, vai causar muita dor. Isso é uma explicação. Justificar e falar, olha meu filho, eu preciso, eu sou sua mãe, é minha obrigação, você deve. Isso para mim é justificar. Inclusive, eu converso com os meus filhos e hoje, quando eles têm um problema, por exemplo, cárie, eles vão escovar o dente, todo mundo fala, mãe, tem cárie no meu dente já agora? Já tem cárie agora? Porque eles entendem o conceito e aos poucos ele vai formulando esse senso de dever e responsabilidade com eles mesmos em comum. Sobre o livro da linguagem, esse primeiro livro que nós precisamos aprender a ler ao longo da vida, ficou claro? Tá bom, beleza. Agora vamos falar do segundo livro. É o livro da natureza. O livro da natureza é um livro que é um pouco difícil de ser compreendido, mas ao mesmo tempo é um livro muito precioso. Ah, o Ivo perguntou, esse primeiro livro, ele chama Trivium? Isso, o primeiro livro que nós precisamos ler ao longo da vida, aprender a ler, ele é nos ensinado através do Trivium, né? Eu falo que através, porque para mim o Trivium é é uma passagem, não... O Trivium é uma coisa que a disciplina do Trivium, e vou falar do Quadrivium, ela é uma disciplina fundamental no ensino médio. Quando a gente fala de fundamental, quer dizer que ninguém iria para um ensino superior sem ter contato com isso. Um contato profundo com isso, né? E agora a gente não encontra esse conhecimento nem em muitos doutores, né? Tem muitos doutores que não vão saber explicar isso pra gente. Enquanto na Idade Média, quem está começando do zero é capaz de ler o livro. O que eu tô falando aqui, ler esse livro é uma analogia, né? Não é um livro específico. Eu tô falando que são disciplinas que nós precisamos compreender para ler o livro da linguagem. A linguagem que eu falo é a comunicação nossa com o mundo, né? Nós precisamos dominar essas três artes para que nós possamos comunicar com plenitude com o mundo, né? Com o mundo, que eu falo é as pessoas, né? Os lugares. Entendeu isso, Darlene? Tá bom, a gente vai caminhar. O segundo livro que nós precisamos aprender a ler, analogicamente falando, não é literalmente, é o livro da natureza, né? Ou o livro dos números. É engraçado ter o mesmo nome para essas duas, para a mesma coisa, né? Números e natureza. Por quê? Eu perdi a citação aqui, mas Pitágoras diz, a citação literal, que tudo na natureza é número. E tudo na natureza é número. Se você vê uma árvore, e é muito bonito ver isso, porque ver que a nossa natureza, a criação de Deus, não é um fruto do acaso. Ao contrário, foi feito tudo com muito amor e muito cálculo. É tudo feito com uma harmonia. O nosso mundo é uma bela orquestra, né? Onde cada instrumento musical, cada músico precisa ocupar o seu lugar para que a gente faça uma bela sinfonia, né? Então, é esse o livro dos números, na natureza. E ele contempla 4 matérias. A aritmética, que pode ser compreendido como o estudo da teoria dos números, né? O estudo dos números ou a teoria dos números, aritmética. O segundo, geometria, que é o estudo do número no espaço. E a música, que também é chamada por harmonia, representava o número no tempo, né? A harmonia no tempo, o número no tempo. E astronomia, astrologia, que é o número no tempo e no espaço. Então, esses requisitos para que nós compreendamos os números e a natureza. Da mesma forma, você não precisa ensinar uma criança pequena aritmética avançada, música avançada, astronomia, mas você pode, por exemplo, ensinar música através da poesia. Você pode ensinar ali matemática básica, né? As 4 operações básicas para crianças que elas devem aprender. E mais do que uma apostila, você ensina a matemática no mundo, na vida. Olha, meu filho, somos 5 pessoas na nossa família e precisamos comprar pãezinhos. Cada um quer 2. Quantos nós vamos comprar? Olha, meu filho, temos tantas frutas aqui. Quantos nós precisamos tirar para caber? É a matemática no mundo, no interesse sincero pela criança. E os frutos são inimagináveis. É claro que depois você vai lá e pode pegar uma apostila para tentar organizar um pouco esse pensamento da criança.
mas é no número. Muito mais que no papel escrito, você ensina matemática na vida. E é por isso que a educação infantil é difícil. É por isso, porque primeiro você precisa ter um interesse sincero pela criança, e segundo, não é uma coisa feita por apostila. É coisa que você faz ali no dia a dia, olhando no olho. Essa é a educação. A definição de astronomia pela Raquel. O número no tempo e no espaço. E a gente pode aprofundar mais isso também, tá? Depois. E precisamos e vamos. E esse segundo livro nós chamamos de 4 vias, né? Quavium, né? Que é o quadrivium, as disciplinas do quadrivium. O trivium nos auxilia a ler o livro da linguagem, a nossa comunicação, nossa organização interior, a nossa compreensão do mundo. O trivium já é nosso diálogo com o mundo, com a natureza e a compreensão dela e a influência dela na nossa vida. Esse é o quadrivium. E agora tem um terceiro livro, que é o livro da cruz. E esse livro da cruz é o livro da cruz mesmo, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, do mistério da fé, da revelação. E esse livro da cruz, na Idade Média, era basicamente 4 disciplinas superiores, que era a teologia e a filosofia, a medicina e o direito. E todas essas disciplinas, elas são necessárias para compreender esse livro da cruz. Então quer dizer que para mim entender os mistérios de Deus eu tenho que fazer medicina? Não. Quer dizer que é preciso que alguém conheça os conceitos de medicina para que possa mastigar isso pra gente. Mesmo porque essas 4 matérias e todas derivadas dela, por exemplo, a biologia, temos biólogos entre nós, que eu sei, é um derivado da medicina. Um direito, né? Aí tem lá assistência social, né? Também é um derivado do direito, assistência social. Ou às vezes tem origem em 2 matérias, né? Às vezes não é só uma. Por exemplo, o direito eclesiástico tem ali origem na teologia, filosofia e no próprio direito. Então, essas 4 matérias são disciplinas superiores. Então, quer dizer que você compreendeu o básico, né? Gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, música e astronomia, você vai para o superior. Todo mundo precisa para o superior? Não, nem todo mundo é vocacionado à medicina, nem todo mundo é vocacionado ao direito. Mas é necessário que alguém explique esses conceitos pra gente. Então, analogicamente, a filosofia é a matéria, né, a ciência que explica as questões do homem no mundo. A teologia, as questões de Deus ao longo da história. O direito, né, as convenções sociais e as leis. E a medicina, a saúde do corpo. E para a gente compreender a Deus, como eu já disse, nós só nos encontramos por analogia. Então, e por uma questão de analogia também, a gente... Essas coisas compreendidas. Por exemplo, a partir do momento... existe a justiça divina. E como que a gente compreende a justiça divina se a gente não é capaz de conversar diretamente com Deus? A gente já conhece através de analogia. Compreendendo a lei natural, a inclinação natural do homem e através compreendendo a lei natural e como se aplica. Como que é a justiça do homem? Então a gente compreende como funciona a justiça do homem. E quando eu falo a justiça, eu falo a justiça verdadeira, aquela que está escrita no nosso coração e tudo mais, e que tem a sua aplicabilidade social, mas é escrito primeiro no coração do homem. Aí, então, para compreender a justiça de Deus, eu vou através da justiça do homem, né? Porque ninguém aqui, eu não tenho, e talvez vocês tenham, e seria muito bom, tem alguma revelação privada diretamente com o nosso Senhor. Então, a gente vai por analogia. É claro, né? Essa analogia, a gente não fica sentado divagando pensando na morte da bezerra. A gente vai nas escrituras, a gente vai na tradição, pega tudo isso para compreender esse pensamento. E não é coisa que a gente precisa fazer sozinho. Graças ao bom Deus, tem gente que faça pra gente, nos explicar a justiça de Deus. E tem a medicina. Como você entende a morte da alma? Você entendendo que o corpo morre. A morte da alma que eu falo, né? A morte da alma pro pecado, pra vida eterna. Você entendendo que o corpo morre. Então, você olhando pro corpo, a saúde, as deficiências, você faz, não, aquele corpo ali, né? É só aquilo, a vida é só essa? Não, o quadrívio é o livro da natureza.
da natureza ou dos números. O livro da cruz, que é a disciplina superior, que é filosofia, teologia, medicina e direito. E você olha ali e fala... retomando aqui. Você olha e fala, não, para compreender a saúde da nossa alma, a gente pega a tradição e tudo mal, mas a gente vê também a saúde do corpo humano, né? Como que a alma morre, como que o corpo morre. Então, por analogia, a gente compreende isso. É isso que fizeram os santos ao longo da vida. E graças ao bom Deus, Santo Agostinho já fez pra gente, Santo Tomás de Aquino já fez pra gente, Santo Inácio de Loyola já fez pra gente. Temos dezenas de doutores que já mastigou esse conteúdo superior pra gente. Mas o mais engraçado é que muita gente aqui tem ensino superior, né? Superior que eu falo... Isso, Paula. Superior conforme nossos modelos atuais de educação. Mas para todo ingresso no ensino superior é necessário compreender o trívio e o quadrívio, né? E hoje nós não temos. Então, isso. Bom, isso é o que nós precisamos saber. Tudo isso que eu disse hoje, esse é um conhecimento básico. Eu sei que é difícil às vezes, né? Assim, olhar para isso e falar, nossa, esse é o conhecimento básico? Eu sei, eu tive um choque também. Eu quase entrei em depressão quando me pediam algumas tarefas e eu não sabia. Não é que eu não sabia, assim... chegou um ponto da minha educação que eu tinha medo de conversar com as pessoas que eu admirava. Porque eu não sabia, né? Eu não sabia o livro da linguagem, eu não sei o básico. E agora, não apenas eu tenho que me educar, como eu tenho 3 crianças ali aguardando que eu as eduque. Então, isso é o que nós precisamos saber, né? Isso é educação, a educação para a liberdade, essa necessidade do homem de saber um conhecimento verdadeiro. Eu lembro que ontem me perguntaram assim, qual a utilidade do trívio e do quadrívio? O trívio e o quadrívio, ele não tem utilidade, assim, no sentido utilitarista do termo. O trívio e o quadrívio, ele é para salvação, ele é para a sua liberdade, né? Para o seu crescimento individual e intelectual. E claro que isso reflete em tudo na nossa vida. Quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais livre ela é. Vou dar um exemplo. 2 pessoas. Uma pessoa que tem uma compreensão do mundo, é plenamente alfabetizada, que hoje é a raridade, precisa se deslocar até São Paulo. Eu sou de Minas, preciso chegar em São Paulo. Eu não conheço, nunca fiz esse trajeto. Eu que sou plenamente alfabetizada, não tô falando eu, né? Tô dando um exemplo. Seria no sentido figurado. Se uma pessoa é plenamente alfabetizada, por mais que ela não conheça esse caminho, ela pode pesquisar na internet, ela pode conversar com outras pessoas, ela pode, ou simplesmente ir para um ponto de ônibus e ler os letreiros. Uma pessoa que não é alfabetizada, ou que mesmo que é alfabetizada, mas não, é incapaz de comunicar plenamente com o mundo, o que vai acontecer com ela? Ela vai olhar para aquilo, ela vai para o lugar errado. Como uma pessoa que não é alfabetizada chega a outro lugar, né? Tem um ditado antigo que fala que quem tem boca vai a Roma. Eu já modulo um pouco esse ditado. Quem tem boca e está pleno, tem o domínio da linguagem e com suas submatérias, né? Vai a Roma, que consegue se comunicar, que consegue conversar. Isso é liberdade. Então, dar esse conhecimento aos nossos filhos hoje, guardar as devidas proporções da sua idade, para que quando ele tenha 18 anos, por exemplo, quando ele se case, ele possa ser uma pessoa intelectualmente plena, sadia. E mais do que isso, esse conhecimento intelectual é que vai fazer você chegar no objetivo da educação do seu filho, que é tornar um santo, né? Porque nem todos os santos foram grandes intelectuais, mas todos foram extremamente sábios, né? Alguns, e por graça divina. Então, podemos ter essa graça divina, que é um mistério de Deus a quem ele destina esse tipo de graça. Podemos aguardar para ver se a graça divina vai infundir em nós ou nos nossos filhos, ou podemos ter uma conduta ativa diante da educação dos nossos filhos, entendeu? Então, você quer ter seu filho santo? Então, cria seu filho para ser livre. O trívio e o quadrívio é chamado de arte clássica ou artes liberais. A educação da liberdade, né? Não é liberal de Hayek, de Mises, né? De imposto é roubo, ou de liberal, libera geral, faz o que quiser. Não, é a liberdade do homem interior. Então, se você quer um filho santo, o cria para ser livre, para que ele, quando tiver 18 anos, 21,
olhe para a realidade, olhe para as escolhas e consiga dar uma resposta adequada a elas, entendeu? Bom, é isso. Então, agora, você tá iniciando um homeschooling, né? Você não tem filho ainda. Eu tô conversando com quem não tem filho ainda, eu tô conversando para quem tem filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tô conversando com todos vocês. Eu tô conversando até com quem não tem perspectiva de ter filho, mas né, tá preocupado com sua própria educação. Então, a primeira coisa é fazer um exercício, né? Em que fase meu filho está. Eu quero começar o homeschooling. Pronto, eu quero começar o homeschooling. Primeiro, você respira e não desespere. Tudo que eu falei hoje, eu não aprendi num dia. Eu aprendi num ano e meio, com muita dor, sofrimento, e tô aprendendo ainda. Eu não sou professora, eu sou estudante. Mas, como eu disse, né? Numa caminhada de 100 mil quilômetros, eu andei 500 metros e posso estender a mão para quem andou 50. Então, você quer começar a educação domiciliar? Pensa o seguinte. Primeiro de tudo, eu tenho que me situar. Qual a idade da criança que eu quero educar? Ou das crianças? Se a criança... vou fazer uma pausa aqui rapidinho, só para pegar o carregador do meu celular. Só um minutinho. Tá quase carregando. Também, desculpem, é porque eu falei demais, né? Eu não esperava falar tanto. E meu celular descarregou, eu deixei ele carregadinho, mas ele não aguentou minha falação. Mas vamos lá. Você quer fazer homeschooling, você quer assumir as rédeas da sua educação, do seu filho, mas meu filho tá na escola. Não tem problema, ao contrário, talvez é mais necessário ainda. Porque em casa, por mais que você não esteja dando uma super educação pro seu filho, você sabe o que tá fazendo. Na escola, você não sabe o que né, a educação está sendo dada a ele ali. Você precisa saber, mas muita gente ainda não sabe, então você precisa ir atrás. Então você, primeiro o que fazer? Eu quero começar o homeschooling. E eu vou ajudar vocês nisso, conforme as minhas limitações humanas, mas vou ajudar, se Deus quiser. Qual a idade do meu filho? Então, eu tô grávida, né? Não, é um exemplo, eu não tô grávida não, é só um exemplo. Eu tô grávida, mas é só um exemplo. O que eu preciso fazer? Eu posso ler sobre educação. Leia um livro que chama Educação Segundo a Filosofia Perene. É muito bom, do Antônio Rosa. Mas não é Antônio Rosa o nome dele não, mas está assinado como Antônio Rosa. Leia esse livro. Vai ler, vai estudar. Eu tenho um filho, já nasceu, eu tô com um recém-nascido de 1 ano a 2 anos. O que você precisa fazer? Ame essa criança, dê atenção, conversa, sorri, né, ajude-a, sem explorá-la no sentido... O livro chama Educação Segundo a Filosofia Perene. Segundo a filosofia Perene. Converse, dialogue, né, na carteirinha na carteirinha de desenvolvimento infantil, que é dada nos postinhos de saúde, tem os marcos de desenvolvimento. Acompanhe esses marcos e veja se a criança está naqueles marcos adequados e incentive, né? Isso até 1 ano. É claro, os marcos você vai acompanhando até mais tarde. Dê 1 ano. Além disso, o que você acrescenta? A música você pode colocar bem antes. Coloque música boa. Eu vou falar da educação dos sentidos. Vou mandar para vocês uma data de temas e vou falar disso. Mas a gente só consegue dar uma resposta adequada para os dilemas da vida se a gente nutrir o arcabouço da nossa imaginação. Se nós nos alimentarmos antes. O que acontece?
o nosso intelecto, nosso espírito e tudo mais, ele é como o nosso estômago, né? Se você você vai ali nutrindo, né, inserindo alimentos e vai derramando suco gástrico para dissolvê-los e absorver os nutrientes. Se você coloca coisas boas, vai absorver com precisão. Se você não coloca, vai te dar uma gastrite. Então, se você coloca coisas boas, boas músicas, bons poemas, boas histórias para o seu filho, quando vier o ácido da vida, tanto você quanto ele vai conseguir dar uma resposta adequada. Os pequenos dilemas da vida. Se você coloca porcaria, vamos dizer assim, no máximo você vai ter uma ferida, ou na sua vida, ou no seu estômago, ou na sua história, né? Então coloque músicas boas, bota lá música clássica, porque tá melhores músicas clássicas, cantos gregorianos, colocar pra criança. Eu, sinceramente falando, eu gosto de uma forma racional dessas coisas. Não é uma coisa que o meu espírito impele. Não é aquela coisa, eu amo esse tipo de música, vou colocar. Não. Eu coloco porque eu sei que aquilo ali é um alimento, de certa forma, né? E eu preciso me alimentar bem. Engraçado é que com o tempo você acaba gostando mesmo. Então coloque assim um sonzinho ambiente, leve, um gregoriano, uma música clássica bonita. E música infantil. Isso o gosto é uma coisa treinada, não é uma coisa que cai do acaso. Isso. Então, o seu filho ali tá com 1 ano a 2 anos, converse muito com ele, dialogue, mostra inseto. Tem que mostrar inseto pra criança sim. Meus filhos pegam lagartixa e traz pra mim, e eu aceito de bom grado, é presente, né? Eles aparecem com borboleta, me dão de presente, e eu aceito. Tem que aceitar lagartixa sim, da criança, tem que aceitar a florzinha, tem que aceitar o matinho, tem que ajudar a criança a entender, tem que plantar feijãozinho. Ajuda essa fase de 1 ano a 2 anos, ajuda a criança a explorar, dê bloquinhos pra ela. Tem gente que fala mal de brinquedo pedagógico, mas eu gosto muito. Inclusive, eu encontrei uma mãe disposta a nos fornecer material com desconto bom. E vou passar pra vocês depois. Dê bloquinho pra ela, de cores, de forma e tudo mais. Dá 2 anos, que você começa. Claro que não é... pequenos marcos, né? Você começa o desenvolvimento motor grosso e fino, que já vem desde sempre, né? Engatinhando, a criança já está desenvolvendo isso, mas um mais coordenado. Pular, dançar, cantar, ajuda ela a caminhar, né? Tomar um solzinho, brincar, correr, para que ela comece a dominar o seu corpo, o teu domínio. Em paralelo, você começa a coordenação motora fina, que é pegar com pequenos dedinhos, pegar com pinça, pegar com objetos pequenos, né? Colagem ajuda muito, colar cartolina, colar tudo. Deu 3 anos e pouquinho, você já consegue apresentar os fonemas para a criança. Apresentá-las o som. Olha, filha, esse som é de quê? De abelha. Conversando ali na pia, não precisa sentar na mesa, não. Tá na pia, tá lavando vazia? Bota o molequinho ali do seu lado, ou os molequinhos, se possível. Olha, filha, é o som de quê? Esse zzz, quem faz é a abelha. Esse é o zoom da abelha. Vai conversando e apresentando para eles os fonemas. Aproximando ali dos 3 anos e meio, você consegue já associar, os 4 anos e pouquinho, já começa a associar o fonema, né, o som que a letra tem, com o grafema, o formato da letra. E isso. Dá uns 5 anos, você já começa a estruturar um pouco a leitura, aproximando ali essa fase de 4 e 5, juntando as sílabas, apresentando e tudo mais. Dá os 5 anos, você já começa a pedir uma leitura mais estruturada, né? Vai partindo pro 7, você começa a ensinar pequenas regras. Olha, aproximando do 6, né? E olha, meu filho, esses 2 R aqui, eu não uso a palavra R, porque eu não falo o nome das letras. Esses 2 sons aqui, quando eles estão nesse contexto, ele tem esse som, aqui tem outro. E com muito amor e carinho, é muito fácil. A gente que nós que estamos perdidos, mas é muito fácil. E vai acompanhar esse desenvolvimento, né? Eu estou buscando, e eu tenho 2 queridas amigas me ajudando, tentar anotar direitinho os marcos de cada fase. Não é fácil, gente. A gente não encontra isso no Brasil. Não é fácil. A gente tá numa luta tentando encontrar isso e a gente não encontra. Mas estamos tentando buscar os marcos de cada fase para disponibilizar. E isso. Então, você precisa entender o que é educação, buscar adequado para a idade do seu filho, seja para tirar ele da escola, seja para saber o que está na escola, seja aqueles que já estão em casa, e ver onde naquele marco ali, naquela lista de atividades por idade ele parou para retomar. E isso. Bom, eu falei bastante. Então,
E todas as fases. Leitura, poema. Bota as meninas pra decorar poema. Eu sei que tem gente que tem uma certa dificuldade com alguns poetas, que se envolveram em alguma polêmica em determinado ponto da sua vida. Algumas pessoas criticam Cecília Meirelles, algumas pessoas criticam Olavo Bilac, tem algumas pessoas que criticam Boccaccio. E eu tentei procurar uns poetas pra gente que não tivesse essa polêmica, porque eu não conseguia destrinchar esse assunto, né? Eu não conseguia entender a razão daquela polêmica. Eu pesquisei, eu me comprometi a pesquisar para algumas pessoas e pesquisei e não encontrei uma resposta. Então, e eu tenho algumas pessoas na minha vida que são minhas influências. Então, eu não consegui dar uma resposta, mas aquela pessoa que me influencia, qual a resposta que ela deu? Então, o Rafael Falcão, por exemplo, ele falou que alfabetizou a filha dele todinho com Cecília Meirelles, aquele poema Isto Aquilo. Então, eu peço a graça de Deus e vou aplicar esse, é o que estou aplicando aqui em casa. E as crianças gostam muito, né? Aquela menina levada, que é uma palmada, eles amam, eles sorriem, é divertido. Então, façam isso com seus filhos. Então, eu vou tentar providenciar os marcos de cada idade, né? E eu vou falar os livros. Semana que vem, eu vou falar o assunto de semana que vem e vocês me dêem um feedback da reunião de hoje, até para me entender as demandas, porque eu falei 40 minutos e estamos indo para 9 horas. Mas eu vou falar um pouquinho dos materiais, né? Vou falar um pouquinho dos materiais. A gente quer uma pilha de material, mas não é assim. Não é assim, não precisa. Você consegue, por exemplo, alfabetizar uma criança 100%. Alfabetizar assim, né? Ensinar uma criança a ler, na verdade. Com isso, olha. Com isso. Dá sim, é possível. Esse material aqui bonitinho, simples, né? Resistente. Se você tiver 5 filhos, dá por 5. Com isso dá pra alfabetizar uma criança, né? A gente compra 5 milhões de planilhas. Eu não tô desmerecendo. Eu uso, já usei. Mas você não... Quem não sabe onde começar, tem isso aqui. E livros, leiam livros. Esses dois aqui eu gosto, são livros mais... Não são meus, eu tô com eles emprestados. Mas são livros excelentes, meus filhos gostam. Ana não entendeu, né? Tem letrinha de EVA também, baratinho, você acha em loja de festa. É um alfabeto de madeira, alfabeto móvel, né, que eles chamam. Leiam livros, por exemplo, esses aqui são excelentes, mas não precisam ser esses. Leiam um livro de história, tem muitos bons, vai em sebo, inclusive em sebo, você acha muita preciosidade. E aquelas matérias que eu falei, né? História, ciência, geografia. Eu não ensino meus filhos sistematicamente. Porém, eu tenho esses livrinhos aqui. Olha como eles estão velhinhos. Ixi, a Ana não tá vendo. Ana, você não tá vendo? Mas eu consegui gravar, vou disponibilizar e você vai ver nos vídeos. Eu vou disponibilizar um alfabeto para quem quiser imprimir. Já tá aqui quase pronto. Eu só preciso dar uma finalizada. Eu vou disponibilizar para vocês. Esses livrinhos é uma coleção chamada Mundo da Criança. São 12 livros, se não me engano. E aqui eu não estudo ciência com meus filhos. Eu leio com eles e tem alguns experimentos interessantes, tipo assim, plantar uma plantinha, coisa muito simples. Plantar uma plantinha, fazer uma montaginha do corpo humano, porque ali, claro que eu estou ensinando ciência, mas ali eu estou ensinando ele mais do que ciência. Estou ensinando ele ali a amar o conhecimento, né? Eu estou ensinando ele a amar o conhecimento. Dessa coleção só não gosto muito do tema de história, mas os demais eu gosto muito. Então, eu falo sobre fauna, flora, e a gente senta e lê eles. Só isso, olha. Eles sabem a fase das plantinhas, entendeu? E aqui eu tô favorecendo, parece que eu tô favorecendo a biologia, mas eu tô favorecendo aqui mais do que isso a literatura. Então, é isso. Semana que vem, eu gostaria muito que quem pode ficar com a gente. Eu tô aqui, vamos encerrar, né? 2 horas depois. Obrigada, eu agradeço de coração quem ficou aqui com a gente. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou explicar mais ou menos. Eu queria formar esse clube, ele nasce hoje, chamado Verso Alto, né? Verso Alto, que é a frase de São Pier Giorgio Frassati, que ele dizia que quanto mais altos formos, mais ouviremos a voz de Deus, né? E São Pier Giorgio Frassati, ele era um lindo jovem católico, forte, bonito, inteligente, e morreu muito novo, se não me engano, de tuberculose, mas sobre dar sim a Deus, né? E que ele rogue por esse apostolado. Nosso clube nasce hoje. Semana que vem teremos um outro encontro.
Tem muitos temas que nós precisamos abordar, muitos, né? Eu quero ver o que é mais essencial. Então eu gostaria de coração, se pudesse se esforçar muito, eu sei que é um esforço às vezes pra gente, mas escrever o que vocês acharam e o que vocês necessitam. Uma pessoa ontem, conversando com uma pessoa, ela perguntou o tempo. Gente, é tempo de leitura. Você lê meia hora por dia, não precisa ser contínuo, não. Lê 15 minutos de manhã, 15 minutos da tarde. E ficção, tem que ler ficção também. Histórias, fábulas, porque a fábula é muito importante. Então, semana que vem, eu vou tentar separar duas coisas. Vamos falar sobre a formação literária da criança, semana que vem. Eu quero saber quem aqui tem necessidade de alfabetização, para que a gente faça um processo junto também de alfabetização. Eu tenho um filho que está encaminhado, mas outro que está começando. E nós podemos encaminhar juntos. Então, só que eu preciso muito saber qual a necessidade de vocês para a gente organizar. Tá bom? Então, por favor, eu vou separar alguns livros para ler, mas mais do que isso, eu tenho medo de ficar dando uma lista inteira de livro e dar um desespero, sabe? Então eu vou separar alguns pouquinhos e a gente vai alimentando com o tempo. Então, por gentileza, me mandem no privado o que vocês acharam do encontro de hoje, se ficou alguma dúvida e o que vocês precisam da educação dos seus filhos. Porque, como eu disse, eu posso não ter informação na mão, na ponta da língua, mas eu corro atrás para vocês, tá bom? E juntos nós vamos conseguir educar nossos filhos e Deus nos dê a graça, daqui uns bons anos, encontrarmos todos juntos na glória. Amém? Fiquem com Deus. E, por favor, me escrevam em privado, me falando o que acharam, tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos. Bom dia. Tchau.